Que uma bênção divina acompanhe e ilumine o dia de cada pessoa que nos ouve hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa pilha de anotações e fontes bem intensas. Bem intensas mesmo. Olá para todo mundo. O alvo desta nossa imersão é um livro absolutamente fascinante. O nome da obra é A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Isso. E o foco central da nossa conversa hoje vai ser o capítulo escrito pela doutora Deborah B. Harsman. Ela defende a perspectiva conhecida como criação evolucionária. Exato. Mas o livro não para por aí, né? A gente também vai explorar as respostas críticas bem contundentes de 3 outros estudiosos com visões, totalmente diferentes. Sim, a missão desta nossa análise é destrinchar uma questão que aflige muitas mentes. Como é possível, e se é que é possível, conciliar a aceitação total da ciência evolutiva moderna com a crença inabalável na verdade bíblica? A doutora Harsman defende com unhas e dentes que sim. Mas, para manter a nossa regra de estrita imparcialidade, vamos apresentar os contrapontos intensos das outras visões. Com certeza. O objetivo aqui não é decidir quem está certo, mas relatar o debate de forma honesta. Bom, para dar o pontapé inicial, o texto traz uma história muito real. A história de um jovem estudante chamado Connor. O Connor é um exemplo perfeito do peso desse debate. Muito. O Connor foi criado num lar cristão, aprendendo durante toda a infância que a Terra era jovem e que a evolução não passava de uma farsa. Só que a curiosidade natural levou o garoto a estudar ciência mais a fundo, né? E ele bateu de frente com as evidências do Big Bang, da evolução biológica. E a conclusão inicial dele foi devastadora para a própria fé. Ele sentiu que, se a ciência estivesse certa, a Bíblia não seria confiável. O mais triste é que a ciência parecia tornar Deus desnecessário na cabeça dele. Isso reflete estatísticas muito preocupantes. Muitos jovens hoje abandonam a fé exatamente por sentirem que precisam escolher entre o intelecto científico e o cristianismo. Acham que é uma coisa anti-ciência. É um medo profundo, quase existencial. O medo de que a evidência científica exija o abandono da fé. Exatamente. E o que a doutora Harsman tenta mostrar é que as pessoas ficam encurraladas numa falsa dicotomia. Para a criação evolucionária, a evolução não é uma visão materialista contra Deus. É um mecanismo natural que o Deus providencial usa. E para construir essa ponte, a gente precisa resgatar um conceito histórico muito bonito. A metáfora dos 2 livros. A Confissão Belga traz isso de forma brilhante. Explica um pouco melhor essa metáfora para quem nos ouve. Claro, essa confissão vê o universo visível como um grande livro, onde todas as criaturas funcionam como letras. E a Bíblia seria o 2º livro. Como Deus é o autor inquestionável de ambos... Eles não podem entrar em conflito. Exatamente. Se houver algum conflito aparente, o erro está na interpretação humana falha de um dos livros, ou dos 2. Isso muda a perspectiva toda. E sobre o livro das Escrituras, a autora faz uma contextualização sensacional do Antigo Oriente Próximo. Sim, o conceito de acomodação. Para quem acompanha a gente, é fundamental imaginar a cosmologia daquela época. Não era uma terra esférica flutuando no vácuo do espaço, de jeito nenhum. A imagem mental que eles tinham era de uma terra plana. Plana e sustentada por pilares majestosos. E coberta por um domo sólido gigante. O famoso firmamento. E o mais maluco é que existiam águas acima desse domo. Um oceano celestial, né? Isso, que só caía quando as comportas do céu se abriam. E é aí que entra o teólogo João Calvino com a analogia da conversa de bebê. Ele dizia que Deus, ao inspirar o texto bíblico, se acomodou à capacidade da audiência original. Tipo uma ama de leite falando com uma criança. Perfeito. Deus não ia dar uma aula de astrofísica moderna para um antigo israelita. Não faria o menor sentido. Então o texto de Gênesis não tinha a intenção de ensinar ciência, o como e o quando. O objetivo era teológico, ensinar o quem e o porquê, mostrar que Yahweh era o único criador, rebatendo diretamente os mitos do Egito e da Babilônia. E quando adotamos essa lente para as Escrituras, o caminho fica livre para ler o livro da natureza.
usando um trabalho de detetive. Essa parte do detetive eu acho fantástica. Porque o cientista investiga um evento que não teve testemunhas oculares. Igual a um crime antigo. O investigador não estava lá, mas ele usa pistas. Padrões de DNA, pegadas nas rochas. E como o Robert Boyle ensinava lá atrás, isso não elimina Deus. Investigar os mecanismos naturais glorificam a inteligência do Criador. Sem dúvida. E quando usamos essa lupa de detetive, as evidências de um universo antigo são esmagadoras. A Harsma lista várias. Vamos falar de algumas. Os mantos de gelo na Antártida, por exemplo. Sim. O gelo se acumula em camadas anuais precisas. Os cientistas perfuram esse gelo e contam mais de 700 mil anos de camadas. E tem a datação radiométrica das rochas, né? Que funciona como uma ampulheta química, o elemento potássio 40 decaindo para argônio 40 numa velocidade constante. A areia dessa ampulheta aponta para bilhões de anos de idade na Terra. Sem contar a luz da galáxia de Andrômeda. Sabendo a velocidade da luz, a gente sabe que o brilho que chega nos telescópios hoje começou a viajar há 2,5 milhões de anos. A expansão de todo o universo converge para 13,8 bilhões de anos. É um tempo quase inimaginável. Mas a investigação não para na idade do universo. Ela entra forte na biologia, na macroevolução. E o exemplo das baleias é, nossa, um dos mais fascinantes. O registro fóssil das baleias é incrível mesmo. A gente sai de mamíferos terrestres que pareciam lobos, os chamados paquecetos, Isso, paquecetos. até chegar nas criaturas totalmente marinhas, como o Basilosaurus. E a prova não está só nas rochas antigas, está no desenvolvimento biológico hoje. Embriões de baleias chegam a desenvolver minúsculos brotos de pernas traseiras. Um resquício claro do passado terrestre impresso na biologia do animal. Mas a prova definitiva mesmo veio do DNA. A genética funcionou como teste final. Tem aquela analogia do piquenique de família para explicar isso. Ah, sim. Vamos pensar num piquenique gigante. Chegam os cientistas de surpresa e colhem DNA de todo mundo. Eles conseguem montar a árvore genealógica inteira só pelas semelhanças e diferenças nos códigos. E foi isso que fizeram com as espécies do planeta. E aí chegamos no detalhe mais surpreendente da genética humana, o cromossomo 2. Esse ponto é crucial. Humanos têm 23 pares de cromossomos. Mas os chimpanzés e outros grandes primatas têm 24 pares. Então a pergunta óbvia é: cadê o cromossomo que falta? A teoria evolutiva previa que 2 cromossomos precisariam ter se fundido no passado. E o nosso cromossomo número 2 é exatamente o resultado disso. Ele tem a marca dessa fusão. Tem. Ele possui sequências extras de telômeros bem no meio, inativos, e um centrômero extra, que não tem função. É uma cicatriz genética claríssima. Mas aí, quando a gente aceita essa biologia toda, a gente bate num muro teológico gigantesco. As origens humanas. O gargalo de Adão e Eva. Exato. A genética aponta que a humanidade emergiu de uma população de milhares de indivíduos na África, há cerca de 200 mil anos, não de apenas 2 indivíduos biológicos isolados. E o que fazer com Adão e Eva nessa visão evolutiva? A obra apresenta 3 opções principais, sem tomar partido definitivo. Vamos passar por elas? A primeira opção. A primeira é ver Adão e Eva como representantes históricos antigos. Um casal real escolhido por Deus no meio daquela população de milhares, lá no passado distante. E a segunda? Representantes recentes. Talvez fazendeiros reais vivendo no Oriente Próximo há uns 6.000 anos. Certo. E a terceira alternativa é a não histórica, né? Isso, enxergar a narrativa como puramente simbólica, mas inspirada teologicamente para falar da rebelião humana. E, inevitavelmente, isso nos leva ao problema do pecado original e da morte. Como lidar com a morte de animais antes da queda humana? Os fósseis estão cheios de mortes violentas milhões de anos antes de qualquer humano existir. A Harsma sugere que Gênesis advertia sobre morte espiritual, a separação de Deus, e não necessariamente morte celular e biológica. O mundo natural original era bom, mas a mortalidade animal já fazia parte do ciclo de renovação do ecossistema. Mas claro, essas interpretações geram reações fortíssimas. E a gente precisa entrar na seção do fogo cruzado agora.
É muito importante lembrar a regra da imparcialidade aqui. A obra traz discordâncias profundas e nós vamos relatar o debate como ele é. A primeira resposta contundente vem do Ken Ham. Ele defende o criacionismo da Terra jovem. A postura dele é que a Bíblia é inerrante. Ponto final. Para ele, a natureza está amaldiçoada pela queda. Logo, a Bíblia deve interpretar a natureza, e nunca o inverso. Ele rejeita totalmente a ideia de acomodação de Calvino, né? Rejeita com força. Han acusa Harsma de dizer que Deus teria usado uma mentira cósmica para tentar ensinar a verdade. Ele vê isso como um ataque ao caráter de Deus. E na ciência, ele aponta falhas no registro fóssil. Chega a citar o evolucionista Stephen Jay Gould, e ele ataca diretamente aquela história das baleias. Ele chama de mito e argumenta mostrando como as ilustrações do fóssil Paxetus mudaram drasticamente. Antes desenhavam o bicho quase como uma foca e com o tempo virou um animal muito mais terrestre. Para o Ham, isso mostra que a evolução é baseada em imaginação. Bom, a segunda resposta crítica vem do Hugh Roses, O representante do criacionismo progressivo. ou Terra Antiga. O Rosa é interessante porque ele aceita a idade do universo, bilhões de anos. Mas ele rejeita a macroevolução biológica completamente. O argumento visual dele é ótimo. Ele diz que o registro fóssil não se parece com uma árvore evolutiva ramificada. Parece um gramado. Um gramado, como assim? Espécies e planos corporais surgindo de forma independente, explosiva e abrupta nas rochas, como folhas de grama separadas no solo. Entendi. E sobre as baleias? Ele diz que a transição ocorreu rápido demais para processos naturais cegos. Exigiria uma criação especial divina ali no meio. Além disso, ele afirma que blocos essenciais para a vida não existem espontaneamente fora dos seres vivos. A química pré-biótica não bateria. A terceira crítica vem do Stephen C. Meyer, a perspectiva do design inteligente. O Meyer ataca um mecanismo, mutações aleatórias e seleção natural. Ele argumenta que isso não consegue criar nova informação genética de jeito nenhum, nem planos corporais novos. Exato. O ponto forte dele é a embriologia. Mutações iniciais na formação de embriões são letais, sempre. E as mutações tardias não mudam o plano corporal básico. E tem um problema teológico que o Meyer levanta, que é um belo de um checkmate lógico. É um dilema fortíssimo. Se o processo evolutivo é não direcionado e aleatório, Deus não poderia dirigi-lo. Mas se Deus dirige cada mutação disfarçadamente, então não é a evolução padrão que a ciência ensina. A criação evolucionária estaria tentando fundir duas coisas inconciliáveis na visão dele. Pois é. Mas a doutora Harsma apresenta a tréplica dela e uma síntese bem pensada para essas críticas todas. Começando pela defesa da ciência. Sobre a crítica do Ken Ham das baleias e das ilustrações mudando, ela diz que isso não é uma falha. Muito pelo contrário, é a ciência funcionando. O método científico se autocorrige quando novas evidências fósseis aparecem. E sobre o Meyer? Ela argumenta que Meyer cita artigos de cientistas como o Eric Davidson fora de contexto para parecer que eles negam a evolução, quando, na verdade, os cientistas estão apenas discutindo como os mecanismos moleculares operam. Tema, não é? Sim. A Bíblia diz que Deus alimenta os pássaros, mas sabemos que ele não coloca uma minhoca no bico de cada ave fisicamente. Ele usa sistemas meteorológicos, instintos, ecossistemas inteiros. E da mesma forma, ele poderia usar a engrenagem evolutiva para criar. No fim da obra, existe um apelo muito forte pela unidade, mas uma unidade realista. A Harsma pede que a igreja respeite o debate gracioso. Unidade não é concordância cega. Exato. Ela pede o fim das acusações, parar de dizer que aceitar evolução é ter fé fraca e parar de chamar os criacionistas de ignorantes ou portadores de uma estupidez cega. Se a gente conectar tudo isso com quem acompanha a gente hoje, dá para entender o valor prático desse livro. Vivemos numa era de sobrecarga de informações, as pessoas sentem a pressão de escolher um lado imediatamente. Uma urgência terrível de ir para a trincheira. E esse debate mostra o valor do pensamento crítico. A importância de tolerar a tensão, de entender os medos do outro lado profundamente antes de atirar pedras. Muito bem colocado.
E para fechar o raciocínio de hoje, deixamos aqui um pensamento provocativo. Algo para refletir com calma. Se o universo inteiro for pensado como uma grande sinfonia de proporções cósmicas, será que o Criador escreve cada nota individualmente de forma isolada? Ou será que ele elaborou, lá desde o início, um sistema majestoso capaz de gerar, adaptar e evoluir a própria música ao longo de bilhões de anos? Ao finalizar esta imersão, queremos informar que, em breve, teremos um novo episódio focado em outras partes deste mesmo livro. Despedimos-nos agora, desejando que Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima busca por conhecimento.